Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E continuando a série de aulas sobre urbanização, hoje a gente vai falar sobre problemas urbanos, né? Então vamos lá. Para começar, né, o que é um problema urbano? Problema urbano é tudo aquilo que de alguma forma, né, pode afetar a vida urbana, né? Tudo aquilo que prejudica o bom andamento da infraestrutura urbana, tudo aquilo que prejudica a vida das pessoas que moram nas cidades, né? E a gente também pode entender problemas urbanos, né, algumas situações que, embora tenham sido incorporadas à rotina das pessoas que vivem na cidade, isso vai diminuir a qualidade de vida da população local. Tipo o paulistano que está acostumado com congestionamento, né? Mas não significa que isso é bom para a vida dele, né? Mas ele aprendeu a viver com aquilo, né? Seria melhor se não tivesse, mas, né? Tá ali todo dia acontecendo, é um problema urbano. Então vamos lá, né? O primeiro conjunto aí que eu selecionei de problemas urbanos são aqueles ligados a questões estruturais da cidade, né? São os problemas de infraestrutura, e esses problemas eles podem ser, né, de várias ordens. Pode ser porque a infraestrutura é insuficiente, pode ser porque a infraestrutura existe, mas ela não tem manutenção e, portanto, não funciona da maneira adequada, ou, né, acontece aí um uso ineficaz dessa infraestrutura, né? Ela está tendo aí um desvio de função ou, né, do seu destino, né, por assim dizer. Então vamos por partes. Pensou em grandes cidades que nem São Paulo, talvez o primeiro problema urbano que vem à cabeça de todo mundo é trânsito, né? E trânsito ele é um problema urbano muito sério porque ele causa, né, uma série de outros problemas urbanos. A gente pode pensar em problemas relacionados ao trânsito por conta da infraestrutura, né? Não tem pista suficiente nas avenidas e ruas, tem buraco, não é feita a manutenção, né? Não funciona da maneira que deveria funcionar. A gente pode ter problema de trânsito, porque o transporte público que retiraria, né, muitos carros de circulação não funciona da maneira que é esperada. Às vezes, por conta da qualidade, as pessoas optam por ir para o seu carro, às vezes a questão de custo, né? O transporte público, em muitas cidades, ele é muito caro para as pessoas irem apertadas e a pé, né? Daí o cara faz as contas, ela fala, não, por esse preço eu prefiro ficar dentro do meu carro ouvindo uma música, pelo menos. Trânsito, né? Vai causar nas pessoas cansaço, né, estresse, doença, vai tirar aí tempo de vida que as pessoas podiam estar descansando, estudando, fazendo outras coisas das suas vidas, e também, né, pode acarretar aí que uma porcentagem da renda familiar significativa, né, seja gasta com transporte, com manutenção de veículo, com as passagens, né? Em grandes cidades, às vezes tem pessoas que vão parte do trajeto a pé e parte do trajeto pega aí uma condução para não ter que pagar 2 ônibus ou 2 conduções distintas. Aqui, né, quando a gente pensa em falta da infraestrutura de transporte público, né, pode ser a falta, a frequência dos ônibus, pode não ser ter outras opções de transporte, né, pode ser não ter o corredor de ônibus que facilitaria, né, permitiria aí uma maior celeridade para esse tipo de transporte, né? Cidades médias, cidades grandes estão adotando agora o tal do BRT, né? Que é um ônibus articulado que circula por um corredor, uma faixa exclusiva aí em avenidas, né? Às vezes ele é tão comprido, biarticulado, triarticulado, que a avenida tem que ser bem reta porque o ônibus não conseguiria fazer curva. Um outro problema estrutural das cidades, né, é a questão de saneamento básico. Saneamento básico, rede de água, rede de esgoto, limpeza urbana, coleta de lixo, né? E se isso não acontece, não funciona, a gente vai ter, né, pessoas sofrendo de doenças, verminoses, a qualidade de vida dessas pessoas diminui, essas pessoas podem morrer mais cedo, mortalidade infantil, enfim,
né? E se o sistema de saneamento não funciona, isso pode gerar sobrecarga no sistema público de saúde, né? Pode gerar aí algum tipo de efeito no desenvolvimento das crianças e também pode prejudicar o trabalho das pessoas, né? Já que funcionários doentes podem faltar do trabalho, né? Então tem uma questão econômica também envolvida com isso, mas talvez a principal é a dignidade, né? Olhem a imagem aí, é um lugar pesado aí, né, para as pessoas estarem morando, criando filho e por aí vai, né? Um dos direitos elencados na Constituição é o de vida digna, né? E a imagem aqui não mostra muita dignidade aí para as pessoas, talvez, que vivem nessa região. Galerias pluviais fazem parte também do sistema de saneamento básico, né? Geralmente a gente esquece delas, né? Pensa só na rede de água e rede de esgoto, né? Mas o sistema de galerias de escoamento ele acaba sendo muito importante em época de chuva, né? Porque senão a cidade alaga ou partes das cidades alaga. Infelizmente a gente só lembra dele depois que alagou, né? Porque o correto seria fazer a manutenção, a limpeza de bueiro, né, antes do período aí das chuvas mais intensas. E alagamento acaba sendo um problema, né, pela destruição do patrimônio público e privado, pela disseminação de doenças como a leptospirose e por, né, deixar as pessoas sem casa, sem moradia, sem dignidade, perdendo tudo, né? Às vezes o cara só tem os móveis da casa e perdeu aí numa enchente, né? Outras questões interessantes são de estruturas que existem, né, com uma certa facilidade na cidade, porém elas não estão acessíveis a todos, né? Geralmente em localidades onde as pessoas não são proprietárias dos terrenos, né, ou não existe toda a documentação de regularização dos imóveis, melhor dizendo, não chega esses serviços de energia, água, telefonia, internet, e aí acontece o popular aí gato, né? Esse monte de fio aí, o puxadinho, né? Nem preciso falar que isso pode gerar acidente, né? Pode causar incêndio, matar alguém eletrocutado tentando fazer essas coisas funcionarem, né? E tudo isso também se relaciona com qualidade de vida, né? Tomar um banho quente é dignidade também, né? Além disso, não ter endereço, né, não ter ali uma conta d'água, uma conta de luz para comprovar endereço, às vezes pode ser o que a pessoa precisa para conseguir um emprego, né? Se ela não tem endereço, se ela não consegue comprovar o endereço, ela não consegue emprego, não consegue abrir conta em banco, crediário em loja, por aí vai, né? Energia também é importante para o lazer, né? Telefonia, internet hoje em dia é importante para lazer, para ter acesso ao que está acontecendo no mundo, né? E a questão aí dos gatos, dos incêndios, eu já falei também. Bem, aqui ó, são duas imagens, né, de um bairro, né, antes e depois, né, da instalação da iluminação pública. Tem lugares que tem rede de energia, mas não tem os postes com a luz, né, e a iluminação pública acaba sendo algo muito importante, principalmente para a questão de violência, né? No escurão ali de dar medo num lugar urbanizado, né? As pessoas podem ser vítimas aí de crimes, né? Até dificulta policiamento, enfim, né? Então, iluminação pública também é um direito essencial. Coleta de lixo, né? Ligada aí também ao saneamento, à limpeza da cidade, né? Se não há coleta de lixo, né, o lixo fica espalhado, doenças são disseminadas, parasitas aí, rato, barata, esse monte de bicho aí vai ficar aí, né? Vai aumentar a quantidade deles para a cidade, porque eles vão encontrar alimento, né? E sem contar no aspecto visual, né? É muito triste, né, morar num lugar assim, pelo menos no bairro que eu morava, né, às vezes ficava sem coleta, greve de lixeiro e não sei o que, e acumulando aquela quantidade de lixo na rua, era um troço muito triste de ver.
Poluição atmosférica, a poluição do ar, está relacionada aí à quantidade de veículos, às indústrias, né? Poluição atmosférica, além de causar doenças respiratórias nas pessoas, né? Tem toda a questão ambiental, pode acontecer aí fenômenos como chuva ácida, inversão térmica, né, potencializar talvez ilhas de calor, né, embora a ilha de calor ela está mais ligada às construções das cidades. Poluição líquida, né, é a água que foi utilizada, mas não é coletada pela rede de esgoto e corre ali na rua, né? É a chamada água servida, em alguns lugares é esgoto mesmo a céu aberto. Você vê o cocôzinho ali saindo na rua, né? Isso, além do potencial de passar doença, né? Tem a questão do cheiro, enfim. Né? Poluição sólida é o lixo, né? Principalmente, né, os dejetos aí que são deixados no espaço urbano de maneira geral, não coletados, porque além da coleta do lixo das casas, né, tem as cidades que tem as equipes que vão fazer a varrição, limpeza de ruas, né, tem lugares, por exemplo, que tem que lavar a rua, né, porque tem muito mendigo, muito morador de rua que fazem xixi ali na calçada, em alguns espaços. Poluição visual, né, são esses lugares, esses espaços degradados, pode ser por propaganda, pode ser pela falta de cuidado, de manutenção, né, que de alguma forma também afeta a moral das pessoas que vivem nesses espaços. É muito legal que fizeram um estudo de percepção de felicidade, eu não vou lembrar o nome da favela, mas distribuíram tinta para as pessoas pintarem os seus barraquinhos. E depois que ficou tudo coloridinho, bonitinho, né, a percepção da felicidade dos moradores aumentou, né? Então ninguém gosta de morar num lugar feio, né? Ou de circular por um lugar feio. Poluição sonora, né, o barulho, né, muito frequente aí em grandes cidades, tem aquele inferno dos molecada que tem carro de som com os alto-falante enorme, né? Mas tem barulho de carro, tráfego de veículos, né? Às vezes a igreja, seja ela católica, evangélica, né? Às vezes o religioso ali, ele não quer salvar só os seus fiéis, ele quer salvar os vizinhos também e deixa o volume no último, né? Às vezes é um vizinho que tem um fervor religioso também e aumenta o volume para salvar a alma dos seus outros colegas de bairro, né? Então, poluição sonora acaba sendo um problema aí bastante grande também. E é isso, gente. Por agora é só. Brigadão. Tchau, tchau.